Da boca ao ouvido podcast. Aqui, neste episódio de hoje, nós vamos falar do final do dia cósmico, que é o momento cósmico, o momento estelar, o momento solar, né? Nós fazemos parte de uma comunidade solar de 7 planetas, essa é a síntese dos nossos planetas. É um momento também da Terra, né? Como um corpo celeste, como uma estrela. Então é um momento estelar também da Terra. É também um momento humano e é o fim desses ciclos, desses momentos. Isso ocorre devido a um alinhamento desses vários relógios cósmicos, dessas várias fórmulas organizacionais que partem da mente cósmica, esse grande computador, podemos chamar assim, embora o termo, na sua prática, por mais excelente que possa ser, seja a designação de uma mera caricatura das características manifestadoras, alimentadoras, regentes e que conduzem à manifestação cósmica e os seus fins. Fins no sentido da sua aplicação, da sua razão de ser. Então, o dia cósmico é um período de 25.800 anos, dividido em 12 horas de 2.100 anos, e isso acontece por um registro. Enquanto a Terra gira ao redor de si mesma, gira ao redor do Sol, ela tem o eixo inclinado e, girando com este eixo inclinado na sua elíptica, porque é uma oval que ela descreve ao redor do Sol, ela vai marcando então esses pontos de 2.100 anos, que são as horas, as 12 horas cósmicas, somadas dão 25.800 anos. O final de um dia cósmico é marcado por influência já da noite cósmica, que é um período em que não há condições de escape da Matrix. Não há escape, não há saída, não há evasão, não há fuga, não há sequer trabalho de socorro dentro da Matrix, num sentido de que se possa usar a perturbação eletromagnética causada de baixo para cima, nas calotas, nos campos eletromagnéticos que mantém unificada, fechada, como tal aquário no fundo do rio, a Matrix, e nesse caso impossibilita a saída dessas egrégoras, desses grandes veículos, usando uma fala do budismo, que então conseguem de maneira organizada reconstruir os corpos e se conduzirem nessa egrégora, nesse veículo, para fora da Matrix, seguindo uma trilha de inúmeros grupos anteriores que o fizeram. Esses grupos anteriores, no seu conjunto, são chamados de Ordem de Melquisedeque, ou Escada de Jacó. E essa escada estendida, a cada 2.100 anos, faz um trabalho já com algum significado. Então, se olharmos para trás, aí veremos a época de Jesus de Nazaré como uma época poderosa, mais ou menos 2.000 e poucos anos para trás, dentro dessa ideia do período de 2.100 anos, cuja aproximação posterior acontece uma redução da intensidade que é cravada naquele momento, e cuja aproximação anterior acontece um crescimento
né, dessa influência que é cravada, então, naquele momento. Nós estamos na iminência, então, final dos últimos séculos, do final de um dia cósmico. A cada 700 anos há um trabalho menor já organizado mesmo, como uma escola, uma École d'Arts. Há uma corrente aí europeia que usa esse termo para designar esses trabalhos de 700 anos. E são trabalhos onde se realiza a ars mágica, a arte da magia real, da reconstrução humana. Essa reconstrução abrange os 4 corpos: corpo físico, corpo etérico, corpo astral. Já se pode falar de um corpo pequeno, né? Ele não tem a dimensão do corpo físico, está representado nas obras aí de artistas renascentistas, né? Como uma auréola assim, ao redor da cabeça, com centro na laringe. É a percepção que se tem do campo mental de uma pessoa normal, terrena, crescida espiritualmente. Uma pessoa que já adentra um trabalho da ordem de uma maneira mais avançada, esse corpo ele ultrapassa o corpo astral, que tem 1 metro acima da cabeça, 1 metro abaixo e 1,5 metro mais ou menos na lateral de cada lado do corpo, compondo então um ovalado que é o corpo astral. Essa ovalada de energia, vamos dizer assim, ela interpenetra o corpo físico, o corpo etérico. Então é uma unidade de força, de energia da imantação dos astros. Essa resultante da imantação dos vários astros forma então o que tem o nome de corpo astral ou corpo sideral nas tradições. Abaixo disso, exatamente com o mesmo design do corpo físico, dando a este estrutura nuclear, dando a este estrutura molecular e dando a este estrutura física, design, sustentação, energização, vitalidade, movimento. Temos o corpo etérico, que é formado então de átomos etéricos, os mesmos lá que compõem a tabela periódica e, evidentemente, inúmeros outros, mais ou menos na mesma quantidade. Então, metade desses elementos são conhecidos, né, da ciência, que engatinha muito bem, esquecendo inúmeros degraus que ela subiu no passado, né, com o iluminismo. Ela vem engatinhando numa outra direção e deixou para trás uns degraus importantes. Mas nesses degraus havia uma maneira, a partir do plano etérico ou etéreo, ou aetéreo, como fala lá uma parte da tradição, de se tratar esses elementos, esses outros elementos, e obter com eles também resultados. Nós temos no ápice dessa tabela, evidentemente, no sentido de condução, de forças universais, o elemento ouro, universalmente de vibração elevada, positiva, dinâmica, ao mesmo tempo receptiva, emissora, por outro lado, e que nas metáforas dos alquimistas e na alquimia real, que é a ars reconstructio, que é essa arte da reconstrução interior e também exterior dos corpos, tem o ouro como elemento central.
Esse ouro ele é também a maneira figurada de designar uma força etérica que vem de fora da Matrix, projetada para dentro da Matrix, e que faz a ignição da centelha divina no coração de inúmeros seres humanos, cuja genética de pai para filho está amadurecida para esse tipo de trabalho, e da fissão dessa semente divina nesses corações que são então ligados como aparelhos a essa corrente vertical de trabalho, de reconstrução. Num dado momento, a mônada, a força, o padrão, a ideia, a condição e a funcionalidade do projeto original do pequeno veículo, usando uma fala do budismo, é então ativada e surge uma força poderosa de dentro para fora da pessoa que está ali entendendo, se doando, se empenhando, um olho no gato, outro olho no peixe, usando uma fala comum, no sentido da sua vida material, social, na sua época, hoje século XXI, ao mesmo tempo que ela tem ininterruptamente, interiormente, dia e noite, full time, um trabalho de autoconhecimento e de foco, de anelo e de entrega, de renúncia a si mesmo pela irradiação de dentro para fora dessa força de Atman, que nesse caso já se fez supermente, usando uma linguagem do Bhagavad Gita, a dos Vedas e também dos Vedantas, que são as interpretações dos Vedas ou dos Vedas, né? A literatura dos Aryas antigos, hindus, que chegou a nós já escrita aí nesses últimos 10 mil anos, mas é algo muito antigo, 70, 100, cento e tantos mil anos, só ali naquela região cultural do globo, mas nesse caso, então, essa força da mônada é então irradiada para fora e ela é irradiada também compondo já há muitos e muitos milhares de anos uma camada, um corpo, uma veste planetária. Então, ao mesmo tempo que o indivíduo nesse trabalho se doa, se empenha duplamente, dentro e fora, produzindo então a sua nova veste ou a sua veste de luz, ele possibilita ao planeta a aquisição de uma veste de luz que, por sua vez, vai auxiliar tanto na iniciação, quanto na manutenção, quanto na reconstrução inteira de inúmeros outros seres, pessoas como nós, que manifestam do seu imo, do seu mais íntimo ser, esse anelo, esse desejo de uma reconstrução de algo superior que foi deixado num tempo longínquo, muito longínquo, né, milhões de anos para trás, o seu pequeno veículo deixou para trás. Então, quando isso foi deixado para trás também devido a um problema cósmico com os nossos cientistas gerentes, uma coisa inteira que pegou aí meio trilhão de seres, e seguindo e num trabalho conjunto com esses seres, nós, os peixes pequenos, passamos então por uma perda da consciência cósmica e os nossos pequenos veículos ficaram então à mercê de um universo quando foi criado então um grande veículo provisório para acolher esses pequenos veículos, e aí é que surge a Matrix. Num primeiro momento, há isso aí em outro podcast, compensa ouvir, reouvir e ouvir outra vez e ouvir mais uma vez. Surge a Matrix original, e essa Matrix original passa por um processo então de degradação ambiental devido à nossa forma
imperfeita de lidar com a natureza ao nosso redor. No início é uma natureza apenas energética e ela vai se materializando e carregando algo ainda de uma beleza original dos campos energéticos e do movimento das energias originais que nós vemos na natureza e na natureza planetária, cósmica e universal ao nosso redor, que percebemos de dentro da Matrix e que podemos até interagir com tudo isso, mas não podemos esquecer que estamos dentro da Matrix, dentro do aquário esse que está no fundo do rio e nós vemos o movimento do rio e até interagimos com isso, mas estamos dentro do aquário. E no final de um dia cósmico, há inúmeras fissuras nessas camadas eletromagnéticas ou nesse aquário e, por essas fissuras, os pequenos veículos organizados podem evadir. Para que haja essa evasão desses grupos com as suas egrégoras, ou desse êxodo, né, desse deserto, que é uma outra maneira figurativa que foi usada, é necessário que cada um de per si, desses componentes, eles vão estar sempre unidos devido ao tipo de energia que, do seu mais íntimo coração, de um aparelho coração ligado, irradiante e a força fluindo ali de Atman, da semente divina, eles vão estar sempre juntos e evidentemente que vão se encontrar e vão formar também grupos na matéria, compondo então o entretenimento superior, para usar uma fala de Krishna no Bhagavad Gita. Esse entretenimento superior é o próprio êxodo, a própria fuga, a própria evasão da Matrix, algo extremamente organizado do ponto de vista científico, esotérico, mágico. Magia, neste caso, é hiperquímica, hiperfísica, hiperconhecimento, né? Tem-se informação, forma-se conhecimento e vai-se para o hiperconhecimento ou a sabedoria, como fala a tradição. E dentro disso há, então, a reconstrução dos corpos individuais de um corpo de coletividade imediato, que é essa egrégora ou grande veículo, e há a construção de um corpo também planetário que vai, por sua vez, cada vez mais, subsidiar tanto o despertar individual, quanto o despertar dos grupos, quanto a formação dos grandes veículos em suas épocas, quanto a própria evasão. Do ponto de vista do nosso dia a dia, nós vamos perceber que as fissuras, usando esse termo, no aquário, as fissuras da Matrix, elas vão ficar cada vez mais visíveis quanto nós estejamos em neutralidade, no sentido de que estamos deixando fluir uma força mais antiga que nós, que nos cobre acima, abaixo, à frente, por detrás, à esquerda e à direita. E essa força fluindo, estando nós neutros em relação a ela, deixando-a fluir para dentro do nosso pequeno veículo, que Platão chamou de microcosmo, que é uma cópia do cosmo, que é, por sua vez, uma cópia do macrocosmo ou macromundo. Dentro desse veículo, que é o nosso pequeno veículo, há, então, uma irradiação disso para fora, aumentando a fissura nas camadas eletromagnéticas que compõem a matriz. Então, a nossa batalha diária é uma batalha em autoconhecimento, em atenção, com olhar para dentro, no sentido de que essa força que surge em Belém, no coração, cujo aparelho está ligado, preparado e irradiante, sobe até o Gólgota, até a cabeça, o lugar da caveira. E nesse lugar da caveira, na cabeça, ela é irradiada, então, como pensamento, como entendimento e como sustentação deste campo planetário que se abre, então, e pode acolher cada vez mais um número de despertos, de despertandos, de iniciados, de iniciandos, que caminham, usando uma fala oriental, como estudantes, praticantes,
adeptos, usando agora uma fala do Oriente Médio antigo, Gurdjieff, né, foi alguém que fez boa pesquisa nessa área aí, onde Mani, ou Mani, o grande Mani, na Pérsia, atuou de uma maneira brilhante, deixando marcas, né, no sufismo, profundas de um trabalho executado de uma maneira magistral no sentido da reconstrução dos corpos de luz, no sentido da construção e manejo conjunto, aquele grupo, naquela época, de um grande veículo que acolheu os pequenos veículos e então soma nessa escada, nessa corrente universal, onde nós, nesse momento, estamos colaborando com essa ilustração para esse grande e maior entretenimento aqui dentro dessa escola da Matrix. Da Boca ao Ouvido Podcast. É isso o que nós precisamos compreender para alimentar do nosso interior essa luz que tem, então, um acolhimento num campo planetário e deste para o campo cósmico. Da Boca ao Ouvido Podcast. Seguimos. Compartilhe, consuma, ouça, reouça, ouça outra vez o nosso conteúdo. Dê seu like, ajude o canal.